Olá amigos otakus e sejam bem-vindos a um vídeo muito especial aqui no Otaku PT. Eu vou falar com vocês sobre 7 coisas que vocês provavelmente não conheciam sobre o filme anime Sword Art Online Ordinal Scale. Um filme que, na minha opinião, é das melhores coisinhas que já alguma vez se fez à volta da franquia Sword Art Online, que se vocês nunca o viram, eu aconselho-vos vivamente a verem. Sword Art Online Ordinal Scale tem um vibe muito próprio, muito especial, completamente diferente da série anime, e mesmo que não tenham gostado da série anime, eu acho que vocês deviam dar uma oportunidade a este Ordinal Scale. Ordinal Scale, que foi um sucesso de bilheteira, estreou em mais de 7.200 salas de cinema, teve na sua estreia mais de 4,3 bilhões de ienes, muito, mas mesmo muito dinheiro, e aliás o filme foi tão reconhecido que chegou a estar pré-nomeado para um Oscar, por isso eu acho que vocês devem definitivamente dar aqui uma oportunidade a este Ordinal Scale. Quanto à história de Ordinal Scale, o que é que nós temos? E sem vos dar grandes spoilers, nós no mundo de Sword Art Online tínhamos o Nerve Gear e depois mais tarde o seu sucessor, que eram ambos capacetes de realidade virtual cujos utilizadores colocavam e mergulhavam completamente na realidade virtual, mas em Ordinal Scale não temos nada disso. O que é que nós temos? Temos um novo dispositivo, temos o Augma, um dispositivo de realidade aumentada, ou seja, um dispositivo que projeta sobre objetos do nosso dia-a-dia outras imagens. Uma tecnologia aparentemente segura. O que é certo é que os personagens, a Asuna e companhia de Sword Art Online, já estão a utilizar o Ordinal Scale, o jogo mais popular do Augma. O Kirito, nem por isso, mais tarde, elas acabam por o convencer a juntar-se àquele jogo de Ordinal Scale. O que é certo é que eles rapidamente se apercebem que, afinal, o Ordinal Scale não é assim tão seguro como eles pensavam que era. Amigos otakus, vamos então já de seguida conhecer 7 coisas que muito provavelmente vocês não conheciam sobre Sword Art Online Ordinal Scale. Começo por falar com vocês sobre as lutas, ou pelo menos algumas das mecânicas de luta que estão incluídas em Ordinal Scale, que foram claramente inspiradas por outro anime ou até filme live action. Pelo menos algumas das mecânicas já as vimos em algum lado. Eu estou a falar mais propriamente daquela sequência de luta em que vemos o Eiji a lutar. Ele basicamente consegue dominar todos os seus adversários, pois tem um Augma com poder aumentado que consegue prever as trajetórias de ataque dos inimigos. Claramente nós temos um fã de Iron Man que esteve a trabalhar em Ordinal Scale. Nós já vimos isto antes, nós já vimos esta tecnologia em Capitão América Guerra Civil, mais propriamente na luta do Iron Man, do Tony Stark, contra o Capitão América, onde ele também utilizava um software para prever os ataques, e vemos que aqui em Ordinal Scale também utilizaram essa tecnologia, ou pelo menos algo semelhante, para dar um poder mais decisivo ao Eiji, que assim consegue facilmente derrotar os seus inimigos. Temos também uma referência a Digimon Adventure. Sim, um filme de Sword Art Online com uma referência a Digimon, dois universos completamente diferentes. No entanto, se vocês estiverem atentos, no final do filme anime, nós vemos o Kirito com a sua espada com um único golpe, derrotar dezenas e dezenas de adversários. Pois, nós em Digimon já vimos alguém fazer o mesmo. Nós já vimos o Omnimon com uma espada a fazer exatamente o mesmo. Uma das coisas mais importantes no filme de Sword Art Online Ordinal Scale foi a passagem do mundo da realidade virtual para o mundo da realidade aumentada. Nós nas séries anime de Sword Art Online temos a utilização da realidade virtual. Nós vemos os utilizadores que pegam no Nerve Gear ou então no seu sucessor uma espécie de capacetes que fazem os utilizadores mergulharem completamente na realidade virtual, naquele mundo artificial, mas em Ordinal Scale temos uma espécie de retrocesso tecnológico. Estamos a falar de uma realidade aumentada, onde eles utilizam o Augma, aquela espécie de dispositivo que projeta sobre objetos do mundo real, objetos artificiais. A equipa de produção estava muito preocupada se o público iria entender o que é este conceito de realidade aumentada, mas revela o autor da novela, o Reiki Kawahara,
que subitamente ficou descansado. E porquê? Porque aconteceu algo muito importante. Foi lançado o jogo Pokémon GO, um jogo que basicamente explora este conceito de realidade aumentada. O jogo tornou-se um hit enorme, brutal mesmo. Toda a gente ouviu falar de Pokémon GO e o Reiki Kawahara aí ficou descansado e todos os produtores, pois finalmente estavam descansados, o público iria entender o que é isto de realidade aumentada. Como curiosidade, vocês no filme anime de Ordinal Scale veem os jogadores também a reunirem-se em parques para jogar, tal como também acontece com Pokémon GO. Como curiosidade, vocês estão a ver o Augma, aquele dispositivo que eles utilizam em Ordinal Scale. O que é que o Reiki Kawahara e os produtores pediram? Contactaram a Sony e aquele é um acessório que foi exatamente criado por um produtor, um criador da Sony, para o filme anime. Porquê? Porque eles queriam algo que fosse credível, que as pessoas utilizassem no dia-a-dia, que processe realmente um dispositivo de realidade aumentada, mas também queriam que aquele dispositivo não fosse demasiado vanguardista, não fosse demasiado futurista. Contactaram a Sony e a Sony desenvolveu aquele Augma para eles, o conceito do Augma, que se vocês tiverem bem atenção, quase que parece ser um protótipo do Neurolinker do World, que é outra novel que foi escrita pelo criador do Sword Art Online, pelo Reiki Kawahara. E agora tem uma polémica que se gerou à volta do lançamento em Blu-ray deste filme, de Sword Art Online Ordinal Scale, uma polémica que envolve o diretor. Se vocês estiveram atentos ao filme anime, sabem que em Sword Art Online Ordinal Scale temos uma cena mais sensual com a Asuna no seu banho. Então o que é que o diretor veio revelar numa entrevista? Que eles estavam a pensar em não censurar tanto aquela cena, aliás, até melhorar e expandir um pouco essa cena da Asuna no banho. No entanto, os fãs, quando se aperceberam disso, criticaram muito o diretor por basicamente estar a apelar ao fanservice para vender mais cópias de Blu-ray do filme. Entretanto, o filme acabou por ser lançado em Blu-ray. Aquela cena do banho da Asuna acabou por ser um pouco estendida, mas nada de especial. Eu acho que depois de toda esta polémica online, o diretor e o staff de produção acabaram por recuar um pouco mais nas suas ideias de incluírem mais fanservice no Blu-ray. No filme, o Reiki Kawahara queria ter como uma das personagens uma diva, uma espécie de idol, e assim nasceu a Yuna. A Yuna que teve vários designs de personagens, como vocês podem ver por aqui, até que o design de personagem para a Yuna que acabou por vencer e ser escolhido foi o design mais complexo. Como curiosidade, a atriz de voz que emprestou aqui a sua voz à Yuna nunca participou em nenhum anime, mas eles queriam alguém que tivesse experiência em cantar e basicamente foram escolher a atriz que emprestou a sua voz à Anna do filme japonês de Frozen. Outras das curiosidades à volta das personagens de Ordinal Scale é que no guião inicial, o Eiji não existia por completo. O Reiki Kawahara escreveu a história do filme sem o Eiji. Era uma personagem que pura e simplesmente não existia. Mas, na produção, o diretor do filme anime chegou à conclusão que Ordinal Scale tinha a falta de um vilão, tinha a falta de um bom antagonista. O que é que ele decidiu fazer? Ele sentou-se à mesa, conversou com o Reiki Kawahara e disse-lhe: "Opá, isto está muito bem, mas falta aqui algo especial, temos que ter aqui um bom antagonista." E então o Reiki Kawahara decidiu criar o Eiji e, basicamente, o Reiki Kawahara, ao dar ouvidos ao diretor do filme anime, acabou por criar uma personagem icónica e que eu acho que dá um toque muito, muito especial aqui ao filme de Sword Art Online Ordinal Scale. No filme nós vemos que os produtores tentaram, em Ordinal Scale, dar um pouco de antena a todos os personagens que nós fomos conhecendo no universo Sword Art Online. De uma maneira ou de outra, eles acabaram por introduzir todas as personagens no filme de Ordinal Scale, à exceção de uma personagem que foi basicamente deixada de fora. Vocês não acharam nada de estranho no filme de Ordinal Scale? Houve uma personagem que basicamente não apareceu. Vocês já sabem quem é? Ora, puxem-a pela cabeça. É nada mais, nada menos que a irmã do Kirito, a Leafa. Ela aparece por breves segundos no início do filme e depois desaparece.
por completo, como se fosse magia da história de Arnold Scale, e é uma das grandes baixas do filme anime. De uma maneira ou de outra, até aquelas personagens menores ganham algum destaque no filme de Arnold Scale, mas a Leafa, pura e simplesmente, está ausente. Mas porquê é que os produtores optaram por excluir a Leafa? Existe uma teoria que fará até algum sentido. O que é que aconteceu? Basicamente, em Arnold Scale nós temos um jogo de realidade aumentada. E, como é uma realidade aumentada, qual é que seria o melhor jogador daquele universo? A Leafa, obviamente, é a única personagem de Sword Art Online que na vida real é mais capaz fisicamente de derrotar adversários. Graças ao seu treino com a espada, ela facilmente no mundo real teria mais habilidade que um Kirito, que uma Asuna, que qualquer uma das outras personagens. E o filme teria muita dificuldade em explicar como é que a Leafa iria ter, numa realidade aumentada, no mundo real, dificuldade em derrotar outros adversários. No entanto, existe outra explicação. Está relacionada com o ponto anterior que eu vos falei, a introdução do Eiji. Vocês repararem, ao longo do material promocional, o Eiji foi ganhando destaque e ela foi desaparecendo. Aliás, no início, quando o filme começou a ser promovido, havia material promocional a destacar a Leafa, mas rapidamente esse material foi desaparecendo. A Leafa começou a desaparecer das imagens promocionais e dos vídeos promocionais de Arnold Scale para dar lugar ao Eiji, a introdução desse antagonista que, tal como eu vos disse no ponto anterior, não estava previsto aparecer no filme, e eu acho que eles acabaram por trocar a Leafa aqui com o Eiji e, infelizmente, a Leafa acabou por ser deixada de fora. No filme de Sword Art Online Arnold Scale, nós vemos também muito Product Placement, que é um termo em inglês que basicamente significa a colocação de objetos ou marcas reais num filme para o promover. Nós vemos muita publicidade à Sony e vimos também alguns produtos que aparecem no anime que mais tarde foram transformados em objetos reais. Aliás, logo no início de Arnold Scale, nós vemos o Kirito e a Asuna a utilizarem uns headphones que a Sony não perdeu a oportunidade e lançou uns headphones no mundo real de Arnold Scale que pura e simplesmente voaram das prateleiras. Estão completamente esgotados os headphones de Arnold Scale e aqui a Sony teve olho para o negócio e rapidamente se aproveitou disso. Outra das coisas que nós vemos no anime é o Kirito a dar um anel à Asuna. Esse anel foi recriado na vida real, um anel de Arnold Scale, e escusado será dizer que, mesmo apesar do seu preço, está completamente esgotado no Japão. Sword Art Online Arnold Scale é definitivamente um filme muito especial. Conseguiu capturar em pleno aquele feeling de Sword Art Online e todas as suas características e todos os seus personagens. E o expoente máximo deste filme de Arnold Scale é, sem dúvida, a batalha contra o boss final, onde é necessária a interajuda entre todas as personagens, utilizando todas as suas habilidades para o derrotar. Mas vocês repararam como é que o boss final se chama? O boss final de Sword Art Online Arnold Scale chama-se An Incarnation of the Radios, que se vocês pegarem em algumas das iniciais, dá qualquer coisa como abreviado Aincard. Ou seja, vocês viram a luta final contra a encarnação de Aincard. Um pequeno pormenor, será que vocês já tinham pensado nisso? Outro pormenor importante. Ao longo do filme de Arnold Scale, nós vimos sempre a Yuna com a sua pequena mascote sempre ao lado dela. Mas vocês já repararam que essa mascote que estava sempre a acompanhá-la é basicamente uma pequena versão do boss final de Arnold Scale? Será que já pensaram nisso? Amigos otakus, aqui estão 7 coisas que vocês provavelmente não sabiam sobre Sword Art Online Arnold Scale. Vocês gostam que eu faça vídeos deste género sobre 7 coisas que vocês desconheciam sobre uma obra anime? Se sim, deixem baixo nos comentários. Como sempre, não se esqueçam de nos ajudar a dar aquele like espetacular e também de subscrever este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço e até à próxima!